Mais de 501 mil pessoas lotaram o Morumbi ontem à noite para acompanhar a partidaça entre São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. De um lado, um time brigando contra o Z4, do outro, uma equipe que precisava vencer para não deixar o líder Corinthians disparar ainda mais na ponta da tabela. No final das contas, ninguém se beneficiou com esse empate não, viu? Jogo de segunda-feira não chega a ser uma novidade no Campeonato Brasileiro. Mas ainda não é uma data a qual o torcedor esteja acostumado a ir ao estádio. Mesmo assim, o São Paulino encheu o Morumbi, com mais de 51 mil torcedores. O torcedor de São Paulo está de parabéns pelo exemplo que está dando, carregando o time nas mãos, levando, lutando junto para buscar uma recuperação. Eu acho que é tudo o que nós queremos ver. E eu acho que seria mais do que obrigação nossa darmos e tentarmos fazer o que nós fizemos em campo. Casa cheia para receber de braços abertos um ídolo recém-chegado, Hernanes, de volta depois de 7 anos. Ele fez festa com a torcida ao lado de Marcos Guilherme, outro reforço recém-contratado, e ainda beijou o símbolo do clube que fica ao lado do campo. Depois das boas-vindas ao ídolo, a noite serviu também para dizer adeus a outro. Todo o time do São Paulo entrou em campo para enfrentar o Grêmio com a camisa cinza, número 1, com o nome de Valdir Pérez, falecido na véspera. Para começar o jogo, os jogadores de linha voltaram a usar o tradicional uniforme tricolor com uma faixa de luto no braço. Só Renan Ribeiro manteve a camisa de Valdir Pérez e com ela teve trabalho logo no primeiro minuto, ao pegar o chute de Luan. Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o São Paulo tentava tomar a iniciativa, mas o vice-líder Grêmio estava na dele, esperando por uma oportunidade. E ela veio aos 19 minutos. No contra-ataque, Pedro Rocha deixou Arboleda para trás e fez 1-0 para os gaúchos. Nem mesmo a camisa do eterno Valdir Pérez foi capaz de impedir o gol. Mas no final do primeiro tempo, Renan Ribeiro lembrou os velhos tempos do ex-goleiro, ao pegar um chute de longe de Maicon. Jusilei e Jonathan Gomes não voltaram para a etapa final. Em seus lugares entraram Cícero e Lucas Fernandes. Foi uma troca apenas tática. Eu tentei mudar um pouco a condição do meio-campo. Preenchemos um pouco mais o meio-campo, nos aproximamos dos jogadores do Grêmio, que tinham muita liberdade na troca de passe. Não houve problema de lesão, não. O Jusilei está em condições de poder atuar a partida seguinte. E foi justamente um dos escolhidos por Dorival Júnior que empatou a partida. Lucas Fernandes aproveitou o rebote de Marcelo Groi no chute de prato para fazer explodir o Morumbi. E foi um empate com gosto de vitória, porque a gente teve chance de virar o jogo. E creio que a equipe vai crescer muito ainda durante o campeonato e vamos sair da situação. O São Paulo não merece estar aqui onde está hoje. A alteração planejada antes do empate foi colocada em prática logo depois dele. Saiu o lateral Bruno para a entrada do atacante Gilberto. Mas a mudança ofensiva ficou só na teoria. O Grêmio levou mais perigo. Primeiro na bomba de Edilson e depois com Fernandinho. Ambos os chutes defendidos por Renan Ribeiro. No finalzinho, Ramiro desarmou Gilberto dentro da área e o atacante ficou caído pedindo pênalti. No apito final, pelo menos, a torcida aplaudiu o esforço dos jogadores. Apesar dos aplausos da torcida, o resultado foi melhor para o arquirrival Corinthians do que para o São Paulo. Com o empate, o líder Timão abriu 8 pontos de vantagem sobre o Grêmio. Já o São Paulo não saiu do lugar. Continua na zona do rebaixamento, em 18º na tabela, 1 ponto atrás do Avaí e do Atlético Paranaense. Todos nós queríamos uma vitória aqui dentro. Eu acho que seria um resultado fundamental para um crescimento. E para que ganhássemos um pouco mais de corpo, resgatássemos até um pouco mais essa confiança que ainda não se apresenta. A maneira como foi o jogo, nós temos que, por outro lado, comemorarmos também. Tem momentos que às vezes você tem que abrir mão da parte tática, tem que abrir mão de um determinado posicionamento, tem que abrir mão de números em campo, 4, 3, 3.
4-1, 4-1, enfim, você tem que abrir mão disso e jogar com vida, com coração, como nós nos entregamos no segundo tempo e fomos alcançar o resultado. As correções vão sendo feitas naturalmente, mas o principal é esse resgate, dessa confiança e, acima de tudo, dessa entrega que é só a equipe que pode buscar isso tudo. Pelo que aconteceu durante o jogo, o Grêmio teve sim as melhores oportunidades e merecia ter saído daqui com a vitória. O São Paulo foi lá uma vez e conseguiu fazer o gol, mas futebol é isso, né? Nós tivemos várias oportunidades, não matamos o jogo, mas acho que está de bom tamanho. A gente sai de cabeça erguida, a gente fez um grande jogo, poderia ter saído com a vitória, pelas chances que a gente teve. O goleiro deles fez grandes defesas. Então a gente é isso aí, cada jogo a gente tem que pensar em vencer primeiro e não pensar no Corinthians, né? Fazer o nosso aqui. E lá na frente tem muito jogo ainda, né? Então a gente vai vendo o que acontece. A gente vê alguns adversários ali embaixo da zona de rebaixamento e vê com uma dificuldade muito grande, até mesmo de sair. E eu vejo o São Paulo, até mesmo com a força da torcida e com o elenco que tem, sabendo que vai ter respostas, acho que a cada jogo já vem tendo. Então a gente enfrentou um grande adversário. Essa vantagem do Corinthians, você define ela como muito boa, ou uma vantagem regular? Uma vantagem, eu não vou falar regular, eu vou falar que ela é boa, porque além dos 8 pontos, o Corinthians tem uma grande vantagem sobre essas equipes que estão chegando. No caso do Grêmio, do Santos, do Flamengo, do próprio Palmeiras, porque essas grandes equipes estão em 3 grandes competições, não tirando o Flamengo que está somente na Copa do Brasil. Então o Corinthians, por exemplo, essa semana aqui, essas grandes equipes têm um outro torneio, que é a Copa do Brasil. O Corinthians tem a Sul-Americana, mas o Corinthians teve um excelente resultado lá fora, pode jogar com uma outra equipe, que não é problema meu, mas enfim. Daqui a pouco entra a Libertadores, então o desgaste dessas equipes é muito maior, enquanto que o Corinthians tem esse tempo para recuperar os jogadores deles. Então por isso que eu digo que essa vantagem de 8 pontos, ela seria regular se tivesse só no Campeonato Brasileiro todo mundo. Como ela passa a ser boa porque realmente essas outras equipes têm esse desgaste muito grande devido às outras 2 competições, e isso, sem dúvida alguma, é uma grande vantagem que o Corinthians tem, porque pode recuperar muito mais seus jogadores. Escuta, eu me empolguei um pouquinho, né? O otimismo é grande, mas não é 501 pessoas, 1.000 pessoas no Morumbi, vovô. São mais de 51.000 pessoas, pelo amor de Deus, eu tô louca. Não cabe, não caberia, né, Celso? Cabe não, vovó. Não cabe. É que foi muita empolgação. Nem no antigo Maracanã, que coube já lá, 200.000 pessoas estiveram por lá na final da Copa do Mundo de 50, mas ainda assim, né, mais que o dobro. Exagerei um pouquinho, Exagerou né? um pouquinho, mas faz parte. Você Exagerei. pode, Anitta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só o empate. Se você analisar o jogo em si e o tamanho das 2 equipes, o que elas representam no futebol brasileiro, o empate é um resultado normal, é um resultado lógico. Agora, do ponto de vista de classificação, de tabela, foi ruim para os 2. Para o Grêmio, que de repente viu a distância para o Corinthians aumentar, e convenhamos, 8 pontos é muita distância, é muita coisa, ainda mais para um Corinthians tão regular como a gente tem visto. Quer dizer, você precisa de uma equipe jogando tudo, conquistando tudo, e o Corinthians, que hoje é extremamente equilibrado, organizado, tem que acontecer um piripaque e perder tudo, quer dizer. Então, a vantagem do Corinthians é boa, sim. E, diferentemente do Renato, não penso não que é porque o Corinthians não está jogando Libertadores, não está jogando Copa do Brasil, não. Claro que isso ajuda a administrar daqui para frente. Mas o Corinthians tem méritos fantásticos. Jogou desfalcado muitas vezes. Quer dizer, então, é mérito do Corinthians, sim. E uma surpresa, uma enorme surpresa. Claro que cabe cada um tentar achar uma justificativa até para motivar a sua trupe, né? Mas tem um quesinho de realidade e tem um quesinho de motivação para gerar um otimismo, como disse você, no elenco tricolor gaúcho. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, minha querida Anitta. Eu concordo com você, acho que a análise é essa. O Corinthians está no lugar que está porque mereceu estar, né? E o Grêmio deixou o Corinthians escapar. Esse foi o grande problema.
Foi mais por defeito do Grêmio, que perdeu do Avaí em casa, perdeu alguns jogos, chegou a perder também... Do próprio Corinthians. Do próprio Corinthians. Quando o Corinthians não tinha essa história de Libertadores, de nada. Exatamente. Então, quer dizer que é mais por isso. Mas agora, ontem, o Grêmio deixou de fazer um resultado histórico dentro do Morumbi. Ou se não fosse o Renan Ribeiro, nós vimos aí várias defesas do Renan Ribeiro, se não fosse o Renan Ribeiro, que eu acho que falhou no primeiro gol, é bom que eu deixe bem claro isso, ele quis adivinhar o canto e pulou no canto errado, e o cara chutou no canto que seria dele, né? E ele quis adivinhar o canto e acabou não conseguindo. Ó, veja bem, o Pedro passa por esse Arabuena aí, que é horrível, e ele, em vez de... Arboleda? Ele falou Arabuena, é uma mistura de Arboleda com Arboleda, sei lá, esse cara é horrível. E bate no canto que o Renan devia estar. Mas, em compensação, depois ele fez essa defesa e fez várias outras, né? E o gol do São Paulo, aqui entre nós, já era para ter saído no gol no chute do Prato, mas a bola sobrou e o menino aí acabou tocando para dentro. Lucas Fernandes. Que estava bem colocado na área. Mas olha que defesa essa e essa última do Fernandinho foi sensacional. E o jogo em si, Chicão? O que você achou do jogo em si? O jogo em si deu Grêmio. O Grêmio mostrou que é uma equipe de chegada, é uma equipe que tem um elenco não só organizado dentro de campo, mas também individualidades importantes. Ramiro, por exemplo. Ramiro está jogando um bolão no meio campo. Ontem ele acabou com o meio campo de São Paulo. Então, é verdade que no segundo tempo, aliás, foi vaiado, porque fez essa alteração, mas ele tirou o Jusilei e colocou um cara só para marcar o Ramiro. Porque o Ramiro estava dominando todas as bolas, que foi o Cícero. O Cícero ficou o segundo tempo inteiro em cima do Ramiro. Por quê? Porque precisava alguém precisava fazer isso. E ele ontem estava jogando muito bem. E o São Paulo que se dê por feliz com esse empate de 1-1, que era para perder. Não era para perder, não. São Paulo jogou bem também, foi aguerrido. Vamos à nossa enquete? A enquete de hoje ainda é falando sobre o jogo de ontem, né, entre o tricolor paulista e o tricolor gaúcho. Para quem foi pior esse resultado, esse empate? Para o São Paulo ou para o Grêmio? Acesse o site gazetesportiva.com e dê a sua opinião. Vocês já meio que falaram, né? Não, na verdade, ruim. Acho que não paira nenhuma dúvida, né, que foi ruim para os dois. Mas ainda assim, acho que foi pior para o São Paulo, que o São Paulo jogou em casa e está na zona do rebaixamento. O Grêmio, apesar dessa perseguição ao Corinthians, empatar fora de casa com o São Paulo não é resultado ruim, não. Agora, para o São Paulo tropeçar em casa, na luta para fugir do rebaixamento, para o São Paulo foi pior. E aí, Chico? Eu acho que já, ao contrário do Celso, foi pior para o Grêmio. Porque se o Grêmio ontem vence, volta a ter uma diferença, né, de 6 pontos para o Corinthians. E aí manteria mais ou menos o que estava na rodada anterior. Mas não conseguiu vencer o São Paulo. E, então, para o Grêmio foi ruim. Que esse que o Renato Gaúcho falou no finalzinho, ele tem razão. Agora vai começar a apertar a Libertadores e apertar a Copa do Brasil. Então o Corinthians, como não está com outros campeonatos, vamos dizer assim, mais pesados, que essa Copa Sul-Americana não é uma Copa espetacular, né? Então, na verdade, que a final pode ser Flamengo e Corinthians. Um está de um lado, outro está do outro. Eles podem se encontrar no final. Seria uma final inédita. Seria uma final inédita, maravilhosa. Corinthians e Flamengo fizeram uma final. Mas, do profissional. Você tem uma ideia. Como é que a coisa está fácil? Está jogando uma vez por mês, né? Tanto o Flamengo quanto o Corinthians. Então, quer dizer que esses times tendem a crescer realmente. E o Corinthians, como já cresceu muito em relação aos outros, é difícil pegar, né? É difícil pegar. Então, foi para o Grêmio o resultado pior. Muito bem.